E aí, pessoal, aqui é o Elias, professor de História de vocês. A gente vai dar continuidade à nossa discussão sobre o tráfico, né, atlântico, transatlântico aí de escravizados, né. Nas aulas passadas a gente já tem comentado, né, como é que esse processo ele se inicia, né, como ele se caracteriza, quais são aí as diferenças em específico, né, em relação à escravidão na antiguidade, né. A gente pensou como é que era a escravidão é, em Roma, né, como é que foi pensada lá na Grécia. Também falamos sobre a servidão, tá? Então a ideia é a gente tentar entender esse processo da escravidão, do tráfico negreiro como um processo histórico complexo e que traz uma série de perspectivas diferentes aí em relação àquilo que era lá na antiguidade, a escravidão, tá certo? Então faça a leitura do capítulo, anotem tanto informações da aula como informações do livro. Na aula, geralmente, eu trago muitas informações que não estão no livro de vocês e que podem ajudar vocês na hora de resolver os TDs. E dúvidas que surgirem durante a leitura ou durante a aula, mandem para mim lá no Google Class, eu vou responder assim que possível e nós vamos dialogando, tá bom? Vamos lá, a gente seguir. Então vejam só, as terras do Atlântico interligadas pela escravidão. Aqui a gente vai fazer aqui, estabelecer de forma concreta, né, as diferenças entre a escravidão moderna, vamos dizer assim, e aquilo que se entendia de escravidão da antiguidade, né, quais são as características desse tráfico negreiro em comparação àquilo que se entendia em relação à escravidão antiga. Aqui é importante entender, pessoal, que assim, né, eu já falei anteriormente e eu reforço agora. Os reinos africanos, muitos deles praticavam a escravidão. Isso já desde muitos anos antes da chegada dos europeus. Isso é fato, né? E, na verdade, de maneira geral, a escravidão ela era um regime que existiu em grande parte dos reinos antigos. No entanto, e aqui é uma característica muito importante de ser salientada, a venda de escravizados não era uma atividade central desses reinos. Então, a escravidão ela existia, isso tanto na África como na Europa, como em outros locais do mundo, mas a venda, né, o comércio de escravizados, ele não era um comércio central. Ele existia sim, né, na antiguidade existia o comércio de escravizados, no entanto, ele não era uma atividade central no qual, por exemplo, reinos se voltavam completamente para essa atividade para poder enriquecer ou algo desse tipo. Isso não ocorre. Então essa é uma primeira questão que é importante salientar. Então, não é que não existia a escravidão lá na África. Ela existia, mas ela não era uma atividade central, uma atividade lucrativa, como ela se tornou a partir do século XVI. Outra questão é que, da forma, ainda de certa forma, obedecendo um pouco daquilo que a gente entende que era a escravidão antiga, quem se tornava escravo? Cativos, né? Quer dizer, prisioneiros de guerra. Então, quando havia guerras entre tribos, quando um reino conquistava outro, aquelas pessoas que resistiam, né, que eram derrotadas nessas guerras, muitas eram feitas de escravizados. E aí é importante entender que, dependendo da sociedade, essa condição ela implicava maior punição, era mais violenta numa sociedade, menos violenta na outra, tinha uma certa liberdade em uma, não tinha na outra, então variava, a condição de escravizado ela variava um pouco de sociedade para sociedade. Pessoas que cometiam crimes, então haviam sociedades antigas em que a escravidão era uma penalidade para algum tipo de crime, né? Então, por exemplo, a pirataria, algumas sociedades elas puniam a pirataria com a escravidão. Então isso é outra situação. E também, por exemplo, se a gente pega a questão da dívida. Então, muitas sociedades, quando alguém não tinha dinheiro suficiente para pagar suas dívidas, ela poderia ser escravizado, geralmente por um período delimitado, mas era escravizado e aí assim passava a compor esse grupo social que era o de escravizados. Então, quer dizer, geralmente esses requisitos eles eram obedecidos, né? Então, quer dizer, não era uma coisa irrestrita, era a escravidão ela tinha, né, ali de certa forma os seus parâmetros. Quando é que isso começa a mudar? A partir do século XVI. Lá no século XVI, século XV e XVI, você vai ter uma mudança razoavelmente profunda nessa relação, né, de escravização. Por quê?
porque a partir daí a escravidão passa a se tornar um comércio, uma atividade extremamente lucrativa, principalmente quando começam a se dar os primeiros contatos entre europeus, africanos e o processo de colonização da América. Então aqui você vai ter o quê? Lá no século XV, né, você vai ter as primeiras navegações, a formação de feitorias na costa da África, e ali já se iniciam esses primeiros contatos, nos quais você vai ter a comercialização de matérias-primas, mas também de escravizados. Mas até então em um pequeno número. Com a descoberta da América, e não é nem com a descoberta, mas com o início da colonização da América, isso começa a mudar. Por quê? Porque de acordo com que a América passa a ser colonizada, a demanda por mão de obra para trabalhar nessas terras conquistadas, né, na América passa a aumentar. E aí aqui você vai ter essa mão de obra cada vez mais sendo implementada, a mão de obra escravizada, a mão de obra de africanos escravizados. Então, aqui começam as grandes diferenças entre a escravidão moderna, né, que é essa escravidão a partir do século XV e XVI, e o que nós entendemos como escravidão antiga. Tá? Então, esse comércio ele era feito com quem? Entre lideranças locais e traficantes europeus. Né? Então, quer dizer, esses europeus eles fundavam feitorias, né, na costa da África, ao longo da costa da África, e aí é importante destacar aqui portugueses, franceses, holandeses, ingleses, todos participaram desse processo de comercialização de pessoas, e essas feitorias elas eram abastecidas por essas lideranças locais. Né? Então os europeus eles comercializavam com enfim, tribos locais, né? Comerciantes locais, traficantes locais que capturavam, né, esses cativos e comercializavam eles. E aí é importante destacar aqui, no início do século XV, esse número ele ainda não representava o volume que vai ganhar ao longo do 16 e do 17. Tá? Por quê? Porque até então essa prática não era tão ampla. E aí, de acordo com o que vai se estabelecendo esse contato entre europeus e essas lideranças africanas, esses traficantes africanos que vão passar a capturar, aos poucos, a própria lógica do processo de captura ela começa a mudar, e a gente vai entender. Né? Então, o que se trocava? Né? Como é que se fazia esse comércio? Trocava-se armas, né? Armas de fogo, né? Fumo, pólvora. Né? Inclusive, a própria troca de armas ela também visava o aumento no número de cativos. Né? Então, comercializando novas armas, armas mais modernas, armas de fogo, facilitaria a captura de mais pessoas que seriam utilizadas, seriam comercializadas nessa rede, né, de tráfico negreiro. Então, quer dizer, você vai ter uma série de produtos que vão sendo trocados, né, visando potencializar os lucros, né, no caso aí dos europeus. Os africanos escravizados, eles... Puta que pariu, porra! Cala a boca, Satanás! Os africanos escravizados, né, eles eram transportados nesses navios chamados de navios negreiros, né, geralmente eram transportados em grandes quantidades, em péssimas condições de deslocamento. E aí a gente vai falar mais sobre isso mais pra frente. Mas péssimas condições de deslocamento, e aí só para você ter ideia, né, uma boa parte morria nesse processo de transporte, né, seja da captura aos postos de comercialização ou dos postos de comercialização durante a navegação até a chegada, por exemplo, nas colônias. Então, quer dizer, você vai ter um grande número de pessoas que foi sendo... que vão passar, né, por um processo extremamente violento e que uma boa parcela vai perecer ao longo disso tudo. Então, diferenças fundamentais entre a escravidão moderna e a escravidão antiga. Primeiro,
No caso da escravidão moderna, houve o que a gente chama de racialização da escravidão, né? Já que você vai ter, por exemplo, enquanto que lá na antiguidade você não tinha essa característica que era a da etnia, de um grupo apenas sofrer esse processo de escravidão, na escravidão moderna isso vai ocorrer, né? Então vai ser um grupo, né? Vai ser uma etnia em específico, né? Que é nesse caso os negros africanos, que passam a ser alvos desse processo, que é a escravidão. Então aqui você já tem uma primeira diferença. Na antiguidade era uma coisa meio irrestrita, entre aspas, qualquer um poderia se tornar um escravizado. Na escravidão moderna isso ocorre, né? O alvo principal desse processo vai ser o africano, né? Na verdade, de algumas etnias em específicas naquela região ali, mais ao sul do deserto do Saara. Então, quer dizer, há uma racialização porque há uma etnia em específico, né? Uma definição de quem é o alvo desse processo. Em segundo plano, a gente vai ter que a quantidade de pessoas escravizadas ela superou gigantescamente qualquer número que a história já tenha registrado anteriormente, né? Então, o que acontece? Você vai ter um número gigantesco, nunca antes visto, né? Então, se você pensa, por exemplo, na Antiguidade, provavelmente uma das sociedades mais escravistas era Roma, né? Era Roma, a civilização romana. E mesmo Roma não chegou nem perto, né? Daqui do grande número, né? Que você vai ter aproximadamente 12,5 milhões de pessoas, né, escravizadas ao longo da escravidão moderna. Então, você vai ter um número gigantescamente diferente, né? A extensão do território, então, anteriormente você vai ter a escravidão muito mais localizada nesses reinos, né, pontualmente, e agora não, você vai ter uma extensão muito maior, né? Então, a América como um todo, e na verdade interligava África, Europa e América, né, como um todo, ligados aí novamente pela escravidão. E claro, nunca produziu tanto lucro, né, enriqueceu tanta gente quanto durante esse período moderno. Então, essas diferenças são fundamentais de se entender por que a escravidão moderna ela é tão questionável, né, justamente por conta dessa perspectiva de como ela representou o ápice de uma violência, né, de certa forma, de um povo contra outro, como também pela vastidão, pela vamos dizer assim, pela forma como isso é colocado, pela forma como isso leva ao enriquecimento de vários comerciantes, vários traficantes de escravos, né? Então aqui a gente tem uma primeira questão. Esse processo de escravidão, né, de tráfico negreiro, né, de estabelecimento dessa rede enfim, comércios de escravizados, ela passa justamente pela expansão portuguesa da África, né? Quer dizer, a expansão portuguesa como um todo, né? É só a gente lembrar que as navegações portuguesas elas se iniciam justamente, principalmente ali a partir da costa da África, né? A ilha de Ceuta, depois vai conquistando vários territórios ali na costa da África até conseguir dar a volta e chegar às Índias. Então você vai ter um processo, a presença portuguesa na costa da África foi fundamental para o desenvolvimento dessa rede de comércio que foi o tráfico negreiro, né? Então, os portugueses, por conta disso, foram os pioneiros, quer dizer, os primeiros a começarem a iniciar um processo de comercialização de pessoas, né? Então, já lá em 1440, os portugueses já estavam ali na costa da África, iniciando os primeiros momentos ali da comercialização dessas pessoas que vão sendo escravizadas. Então, olha só, em 1443 você vai ter a fundação da feitoria no arquipélago de Arguim, né, que é uma feitoria ali que passa a comercializar ouro, tecidos, né, marfim e escravizados. Sal também, né? Então, quer dizer, aqui se inicia, né, lá em 1440, na década de 40 do século XVI, você já vai ter o início desse processo a partir dos portugueses. Claro que aqui o número ainda era bem menor. Esse número vai crescer muito mais a partir do século XVI, com a colonização portuguesa no Brasil, mas com a entrada também de outros agentes nesse processo. Espanha, França, Holanda e Inglaterra
também se beneficiaram de forma profunda desse processo, desse comércio de escravizados. Né? Então, aqui, o grande impulso ele vem com a colonização da América. Então, lá em 1443 ainda não se tinha ideia da América, não se tinha ideia da colonização da América. Então, havia um comércio, mas um comércio muito pequeno ainda. Com a descoberta da América, com o início da colonização da América, entre o final do século XV e o início do século XVI, aí você vai ter um boom, né? Porque a necessidade de mão de obra vai levar um aumento gradativo desse número de pessoas sendo capturadas, escravizadas, né? Comercializadas e transportadas para a América para trabalhar nas lavouras, para trabalhar, enfim, na colonização de maneira geral. Tá? Olha só, no século XVI, os portugueses, né, com a ajuda dos povos locais, fundaram colônias em Luanda e Benguela, que você vai ter um auxílio, como eu já falei, né, de algumas lideranças locais que vão se aproximar desses europeus, visando benefícios e vão possibilitar, vão facilitar o estabelecimento dessa colonização, o estabelecimento da construção dessa rede de tráfico negreiro. Né? Então, assim, há uma participação desses povos? Sim, né? É uma participação decisiva, né, de certa forma, porque não que isso não tivesse acontecido caso esses povos locais não tivessem se aliado, né? Mas que com essa aliança você vai ter uma facilitação, né, do aprofundamento desse processo. Enquanto que você vai ter a formação desse mercado, dessa rede, aos poucos a colonização da América vai fundamentando o desenvolvimento de uma sociedade colonial voltada para a escravidão. Se a gente for pensar a sociedade colonial, e se a gente olha principalmente para a América Portuguesa, porque aqui é importante destacar uma diferença, a América Espanhola, ela utilizou a mão de obra escravizada, né, de africanos de forma bem menos incidente do que o que ocorreu na América Portuguesa. Na América Portuguesa você vai ter um número gigantesco de escravizados, né, de origem africana. Então, quer dizer, você vai ter, só para você ter ideia de toda a demanda da América, né, da colonização da América, só na região da América Portuguesa você vai ter em torno de 40%, né, da mão de obra que vinha lá da África ficava na América Portuguesa. Então, quase 50% de todo o contingente que era trazido lá da África ficava na América Portuguesa. Então, dá para ver já que é um número muito superior a todo o resto da América. Então, quer dizer, é uma sociedade muito voltada para isso. Né? E que era um processo que gerava lucros por cima de lucros. Né? Desde o traficante lá da África, os traficantes europeus, tinham os traficantes europeus que se estabeleciam na África, né, tanto para estabelecer contato, como também para fundar suas feitorias, para fundar os seus postos lá de comercialização, para os navios negreiros e também para os colonos também, que também comercializavam. Então, quer dizer, era um negócio, né, que gerava muitos lucros, logo não foi, né, logo foi uma atividade que permaneceu ativa durante todo o processo da colonização. Pensou em colonização, atrelado a isso você tem o tráfico negreiro. Tá? E isso vai aparecer de forma muito forte aqui na região que a gente chama de Brasil. Né? Então, olha só, a crescente demanda por mão de obra estimulou a criação de rotas diretas entre a África e a América, transformando o tráfico negreiro num negócio transatlântico. Então, antes você tinha entrepostos que se estabelecia, tinha a Europa e depois vinha para as Américas. Né? Mas com a crescente demanda, esse contato ele passa a ser direto, né? Não passa mais pela Europa. Era um processo direto já entre África e América. Né? Ou seja, transforma a coisa num negócio literalmente transatlântico, né? Que atravessa o Atlântico. À medida que cresciam os lucros com o comércio negreiro, as guerras entre os reinos africanos passaram a ser motivadas cada vez mais pelo interesse em atacar vilas e aldeias para adquirir escravos comercializados com os europeus. Isso aqui é uma das grandes características da escravidão moderna. Né? Como eu falei anteriormente, a escravidão existia por conta daquelas questões lá, e a comercialização de escravizados ela não era uma atividade central.
Com o contato com os europeus, com esses líderes locais, né, de algumas tribos, alguns reinos, que passam a se beneficiar com o comércio, cada vez mais as guerras entre as tribos, né, esses reinos africanos, cada vez mais vão incentivar a guerra, a conquista dessas aldeias, dessas vilas, com o objetivo único e exclusivo de capturar pessoas para serem comercializadas. Ou seja, você vai ter reinos que cada vez mais vão voltar a sua economia para o comércio de escravos. Então, olha só a mudança, a diferença. Se antes você não tinha a comercialização de escravizados como tema central, a partir desse contato com os europeus, com o financiamento desses europeus, com armas muitas vezes providenciadas por esses europeus, você vai ter reinos se voltando quase que exclusivamente, né, claro que não completamente, mas quase que exclusivamente à captura e comercialização dos escravizados. Então, quer dizer, aqui há uma mudança muito intensa a partir desse contato com esses europeus. Tá? Então, aqui ó, que eu coloquei um mapa só para a gente ter uma ideia aqui de como é que se dá essa conquista dos portugueses aqui na África. Tudo isso aqui são colônias, né, portuguesas que são fundadas ao longo dos séculos XV e até mais ou menos o início do XVI. Então você vai ter Ceuta, né, a ilhazinha aqui, ó, a Ilha da Madeira. Depois você vai ter Açores, o Cabo Bojador, o Cabo Verde e aqui ó, Arguim, né? Daqui dá pra ver, né? Então Arguim era bem aqui assim, onde você vai ter o início desse processo de conquista. E aí, claro, Guiné, Cabo, isso aqui tudinho vai sendo, vão se tornando aos poucos locais, né, centros de comercialização de escravizados que vão ser enviados para a Europa num volume gigantesco, tá? Então é isso, né? A priori é mais para a gente conhecer essa diferença entre o que é a escravidão antiga e a escravidão moderna, como é que se dá essa relação. Na próxima aula a gente vai falar mais sobre a questão mesmo humana, né? Como é que se dava esse processo, que questões, né, envolvem, né, a escravidão e o tráfico negreiro, tá certo? Então, faça a leitura, dúvidas manda lá no Google Class, não deixa para depois. E vamos lá. Então, muito obrigado e até a próxima.